Olá! Hoje a gente vai mergulhar num caso de estudo fascinante. É sobre como uma única decisão, uma só, pode ser a linha que separa um futuro de dívidas de um futuro de investimentos. Vamos desconstruir um caso real aqui do cuidado financeiro que bota em xeque aquilo que a gente costuma pensar que é ser inteligente com o dinheiro. Vamos começar com uma provocação. E se aquela decisão financeira, que parece a mais segura de todas, a mais certinha, fosse na verdade um erro? Um erro estratégico que, no fundo, está só atrasando o progresso? É exatamente essa questão que a gente vai explorar. Então, vamos conhecer o protagonista da nossa história de hoje, o Marco. O Marco é um empreendedor que já tinha passado por maus bocados, sabe? Ele conseguiu se recuperar de mais de R$200 mil da antiga empresa, colocou a casa em ordem, mas aí, bem na hora que parecia que tudo ia engrenar, ele se viu numa nova encruzilhada, uma daquelas que definem o jogo. Olha, antes de tudo, o Marco fez o dever de casa essencial, o passo número 1 para qualquer empresário. Ele separou completamente as finanças pessoais das finanças da empresa. E isso não é só uma questão de organização, não. É a base, o alicerce de toda a recuperação dele. Sem essa separação, nada do que a gente vai ver aqui teria sido possível. E aí a gente chega na situação atual dele. Pensa assim, do lado pessoal, as coisas estavam indo bem. Renda entrando, um bom patrimônio de acumulado, custo de vida super controlado, um cenário bem positivo. Só que tinha uma âncora, uma dívida antiga lá no CPF dele que todo mês puxava o barco para baixo, sabe? Drenando uma grana violenta e, o pior, travando o potencial de crescimento. É bem aqui que o nó aperta. O Marco tinha juntado R$30 mil em caixa. E aí vem a pergunta: o que fazer com esse dinheiro? Para 99% das pessoas, a resposta parece óbvia, né? Pega essa grana e joga na dívida para diminuir o saldo devedor o quanto antes. É o certo a se fazer, certo? Pelo menos é o que parece. Então temos dois caminhos, uma escolha. E o que parecia uma decisão super simples, na verdade, escondia uma complexidade estratégica gigante. A gente vai ver que o caminho mais intuitivo era, na verdade, o menos eficiente. Vamos colocar lado a lado. De um lado, o caminho A, a amortização imediata. É aquela ação que todo mundo considera responsável. Você vai lá, paga um pedaço da dívida, o saldo diminui um pouquinho, dá até uma paz de espírito, né? Do outro lado, o caminho B, acumulação estratégica. Essa aqui é totalmente contraintuitiva. Em vez de pagar, você guarda o dinheiro, pra quê? Para chegar lá na frente com poder de fogo e negociar a quitação total, de uma vez só. E claro, a cabeça do Marco ia direto pro caminho A. É o que a gente aprende desde criança, né? Tem dívida, pague. Parece a coisa mais prudente do mundo. Só que essa decisão, essa que parecia tão correta, era na verdade uma armadilha. Uma armadilha de ineficiência que o colocava numa espécie de roda de hamster financeira. Ele corria, pagava, mas não saía do lugar. E é exatamente aqui que a nossa análise estratégica entra para virar o jogo. Em vez de focar no problema óbvio, que é a dívida em si, a gente precisa olhar para uma variável que está escondida, uma que quase ninguém vê e que muda completamente o resultado final. E que variável escondida é essa? É entender a mecânica de negociação do banco. É olhar para o custo efetivo real daquela dívida. O que não está na superfície é o que vai definir a estratégia vencedora. É parar de pensar que o banco não quer perder dinheiro e começar a entender o que ele realmente ganha ao negociar. Pensa comigo, o banco não perde dinheiro de verdade nessas negociações. Funciona assim, a diferença entre o valor total da dívida e o valor pago com desconto, o banco lança isso como prejuízo. E esse prejuízo abate o imposto de renda que ele tem que pagar. Ou seja, o banco transforma uma dívida que para ele já era meio perdida em um benefício fiscal. Entender isso é a chave para virar a mesa. Então, o método de análise que a gente usa aqui no cuidado financeiro é bem direto. Primeiro passo, analisamos o custo real daquele empréstimo, não só a parcela ou os juros. Segundo, mapeamos qual é o potencial real de negociação para quitar tudo de uma vez, já sabendo dessa mecânica do banco. E terceiro, formulamos um plano de ataque focado. O objetivo? Acumular caixa para ter poder de barganha na hora H. E aí vem o momento da virada, o insight do Edmilson que resume tudo. Aspas para ele. Vale mais a pena fazer um caixa para quitar do que ficar amortizando. Simples assim.
Essa frase foi o ponto de virada. A estratégia deixou de ser defensiva, de ficar se defendendo da dívida, e passou a ser ofensiva, de atacar o problema na raiz. Beleza, com a análise feita e a estratégia definida, era hora de transformar isso num plano de ação. Um plano claro, com começo, meio e fim. A primeira coisa foi a realocação estratégica do capital. Em vez de ficar pingando dinheiro na dívida, os recursos foram concentrados. 70% do que ele conseguia guardar ia para um fundo de quitação. Objetivo único: juntar grana para negociar. Os outros 30% viraram caixa de oportunidade. E esse plano de ação pode ser resumido em 4 verbos, 4 ações bem diretas. Primeiro, priorizar a formação desse fundo para quitação total. Segundo, eliminar a dívida numa tacada só. Terceiro, realocar aquele fluxo de caixa que ia para a dívida, os 4.800 por mês, direto para investimentos. E quarto, proteger o patrimônio pessoal, blindando ele dos riscos do negócio. Certo? E qual o resultado projetado de tudo isso? A gente vai ver agora o impacto que essa única decisão estratégica teve no futuro financeiro do Marco. É a diferença brutal entre uma ação tática do dia a dia e uma visão estratégica de longo prazo. Olha só a timeline dessa transformação. A projeção era, em apenas 3 meses, a dívida seria negociada e, eliminada, 100%. Já no 4º mês, aqueles 4.800 que antes iam para o ralo da dívida, agora estão livres, sendo realocados para investimentos. E em 1 ano, o patrimônio dele começa a crescer de forma exponencial. É uma virada de chave muito rápida. Esse gráfico aqui resume bem o poder dessa mudança. A barra da esquerda mostra o antes. A capacidade de investimento era limitada, sufocada pela dívida. A barra da direita é o depois. A capacidade de investir aumenta em mais de R$ 4.800 por mês, todo santo mês. Não é uma melhoria, é uma mudança de patamar. E, gente, essa mudança vai muito além da planilha. Significa paz de espírito, significa tranquilidade para o Marco focar no que ele faz melhor, tocar os negócios dele, buscar oportunidades, sem aquela preocupação constante com a dívida. E, claro, a segurança de saber que a família dele está protegida. Isso não tem preço. Bom, depois de analisar esse caso a fundo, qual é a grande lição? O princípio universal que a gente pode tirar daqui? A lição é que a melhor decisão financeira, aquela que realmente muda o jogo, raramente é a mais óbvia. Ela não vem da intuição ou daquela pressão social de fazer o certo. Ela nasce de uma análise mais profunda, de questionar o senso comum. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Qual atalho financeiro que estamos tomando hoje, achando que é o caminho mais seguro, pode ser, na verdade, o caminho mais longo? Qual decisão responsável pode estar, na verdade, nos segurando? Esse tipo de análise estratégica, como a gente viu no caso do Marco, realmente muda vidas. Para quem busca esse nível de clareza e estratégia na própria jornada financeira, é só agendar uma sessão de análise em cuidadofinanceiro.com.br.